se perder em termos de um roteiro, né? Vou colocar aqui o que para a gente começar a conversar. E aí, a partir desse momento, eu não estou vendo mais vocês, viu? Vocês me veem, mas eu não vejo mais vocês. Então, qualquer coisa que queiram falar, é só abrir o microfone, que eu não escuto nem o barulho do chat. Eu vou acompanhando o chat aqui para você, Mônica. Ah, beleza, Denise, valeu, viu? Então, o que nós temos é o seguinte, a gente, por isso que antes de começar, né, eu queria saber, ouvir de vocês, realmente, como é que está esse processo, até porque para a gente é novidade, o que nós estamos fazendo em conjunto, para a gente do Unify é novo, para vocês também, eu acho que para todo mundo se encontra num processo completamente diferente do que se vinha construindo. Então, por isso que eu gostaria muito, né, depois eu vou até, né, mais fácil, daqui a pouquinho, quando entrar setembro, a gente pelo menos vai ter aí mais um mês de canja, né, pela frente, para a gente poder ter essa escuta, né. Aí vocês também, como diretor, como gestor, professor, o que vocês ouvirem, né, o que vocês procurarem saber junto aos pais, aos responsáveis das crianças, como é que as coisas estão rodando, que aí a gente tem um número maior, né, vamos dizer assim, a fala deles é nosso processo, é o nosso caminho, né, através das falas que eles trouxerem, porque eles são a ponta, né, a gente está fazendo estamos organizando todo o processo, porque tem alguém lá na ponta esperando o processo acabar de acontecer, né, que são as crianças e seus pais e responsáveis. Então, são eles que realmente, vocês, né, nós, vocês e eles. Essa tríade precisa funcionar para que nosso trabalho, né, nosso mesmo, nosso aqui, dessa equipe, dê certo. Então, ouvi-los é uma parte também bem importante do processo, tá? Então, depois eu montar, estruturar, né, digamos assim, algumas perguntas que quem puder fazer com essas pessoas, a gente vai agradecer muito, tá? Pelo menos ter de volta uma devolutiva de uma maneira não informal. A gente consolida isso seja no formulário, algo que seja simples deles poderem responder, e da gente também, né, procurar aplicar. Quando a questão do retorno, né, é justamente para a gente poder perceber como é que as coisas vão fluir daqui para frente. Quer dizer, a gente está aí, é o desafio desse retorno, e o retorno, ele está sendo equilibrado, né? Parte vai estar presencial, parte vai estar em casa. A gente nem fala, nem é questão do híbrido mesmo, é presencial e em casa. Então, a gente vai estar com 2 movimentos ao mesmo tempo, né? E esses movimentos também, eles nos interessam bastante, porque vocês retornando de forma presencial, num belo dia, né, quem sabe, a gente pode ir lá conhecer em loco a escola de vocês. Isso vai me deixar muito feliz, né? Conhecer as escolas, conhecer as crianças, conhecer, enfim, né, o chão da escola que a gente está pisando, né, virtualmente. O caderno 7, como é que a gente pode pensar essa elaboração, né, e aí a continuidade do projeto, né, a gente vai ter o projeto como deu start. Eu não sei se vocês estão conseguindo assistir, né, vira e mexe, saem umas pílulas no canal da secretaria, de pessoas valencianas contando, né, suas trajetórias dentro de Valença. Algumas ajudam bastante a criança a conhecer, né, a criança, adolescente, adulto. Eu estou conhecendo bastante Valença pelas falas das pessoas que estão lá. Não sei se vocês já chegaram a assistir a algumas. Está sendo bem interessante, eu gostei bastante. E a gente tem a sugestão para os próximos passos, que é justamente esse alinhamento que a gente precisa fazer, né? Nenhum processo está isento de erros. Vamos falar erros, mas não no sentido, vamos dizer assim, ruim, na conotação ruim da palavra. Mas vamos pensar o erro como um processo em que nós estamos todos querendo acertar. É essa a nossa intenção aqui, desde o início é esse, tá? Mas a gente precisa unificar nossas vozes, né? Para unificar as vozes, vocês também precisam falar, né? Porque vocês estão na outra ponta. Então, não adianta, não é a questão de eu vir aqui com Denise, ou a própria secretaria, a gente fazer um processo que é unilateral, né? A gente trazer a organização, o processo de cima para baixo, e aí a gente coloca para rodar do jeito que a gente está pensando. Mas não somos nós que vivenciamos o processo, a gente está aqui para ajudar a pensar, e ajudar a pensar de uma forma bem estratégica, tá? Que estratégico é isso?
que a gente fez uma avaliação diagnóstica antes da gente pensar na elaboração de atividades. Isso é estratégico, tá certo? Ninguém está rolando. Outro dia eu até separei uma reportagem do Porvir, vou até anotar aqui para poder mandar lá no grupo lá, uma reportagem deles falando sobre avaliação, não nem externa, diagnóstica mesmo, que está todo mundo fazendo dessa forma para poder ajustar o processo de ensino-aprendizagem da criança. Então, me deixou, assim, numa questão mais tranquila, imaginando se nós estamos fazendo a coisa certa, sabe? Não estamos jogando no vazio, não estamos pegando, indo na BNCC, por exemplo, e elencando lá as habilidades que são do segundo, terceiro, ou quarto, quinto ano, e falando assim, olha, as crianças têm que ter essa habilidade aqui, têm que dominar tais conhecimentos. A gente não fez isso. A gente começou por um outro enquadramento, e de uma forma mais difícil, que quem está hoje fazendo avaliação diagnóstica está no ensino presencial com as crianças. A gente fez uma avaliação diagnóstica, cara, com vocês, assim, se doando mesmo, aí na casa de cada criança, para poder ver como é que elas estavam fazendo a atividade, preenchendo uma planilha, olhando como é que a criança estava fazendo. Então, isso para a gente, assim, foi altamente enriquecedor. Isso ali, realmente, do jeito que a gente fez, ninguém fez. Então, as pessoas estão fazendo, sim, as avaliações diagnósticas, mas partindo do pressuposto que a criança está presente na sala de aula, que é o que nós vamos fazer com quem retornar para a escola com vocês, tá bom? Então, o que a gente pensou? Que aí agora é uma questão de pensamento. Eu preciso ouvir vocês, mesmo que seja assim, Mônica, olha, não dá. Mônica, ó, vamos pensar diferente. A gente, pelo amor de Deus, a gente está no processo de educação. E a gente tem que entender educação no sentido macro da palavra, que é aquela coisa assim, não é sem milindre, cara. A gente não tem mimimi, tá certo? A gente está aqui para acertar. Mas até acertar, a gente pode errar, entende? Então, para acertar, cara, ou as várias vozes aqui, as várias mãos precisam se fazer presente no processo. Então, preciso ouvir vocês, preciso saber se está contente, se vocês têm outra ideia, se vocês precisam fazer de outra forma, que aí a gente está aqui para colaborar, não é para poder falar de forma unilateral o que tem que ser feito. Se a gente fizer desse jeito, cara, estou fazendo errado, a educação, do jeito que eu acredito, não é assim que deve acontecer, tá? Aí, pensando até, que aí eu e Denise, né, conversando sobre a próxima etapa, que aí é uma conversa minha com Denise, tá certo? Eu imagino que vocês também conversem com as pessoas que trabalham com vocês, com as pessoas que vocês têm afinidade em outra escola. Então, é esse alinhamento entre equipes que a gente precisa. Então, esse aqui é um pensar inicial que eu tive com a professora Denise, certo? Então, o que nós temos? A gente pensou até numa fala que a Rosângela trouxe lá no grupo há umas semanas atrás, né, preocupada até com a questão do prazo, tempo. A gente até pede desculpa, porque o retorno às aulas, mesmo que virtuais, elas nos tomam muito tempo para poder fazer a organização desse processo. Então, a gente, quando viu, assim, a gente estava realmente deixando um pouco passar o tempo. Então, quando a gente pensa assim, foi pouca atividade. Aí, assim, cara, realmente, pouca atividade, então a gente pode pensar em maior quantidade. A gente não tinha até então estipulado o número de atividades por caderno. Aí agora a gente chegou numa métrica pensando de 30 atividades por caderno. Como a gente está em dupla elaborando, né, um mesmo segmento, por exemplo, eu e Denise, um caderno que a gente vai elaborar, não precisa elaborar 30 atividades, vai elaborar de 15 a 20, para que no final das contas a gente tenha aí pelo menos umas 2 atividades para a criança fazer por dia, letivo. Então, é o caderno que vai para casa, que a gente está pensando no caderno 7. A gente estipulou, assim, previamente, uma data que está ali, 27 de agosto. Se é uma data a contento do que a gente precisa fazer, a gente está aqui para conversar. Eu, na vez passada, né, que a gente estava lá no Unifar, gente, só um minutinho que eu vou só abrir a porta ali, aguenta aí. Voltando. Então, o que a gente tinha pensado, né? Lá no Unifar, por exemplo, eles conseguiram fazer a impressão dos cadernos de um dia para o outro, tá bom?
Então, por que que eu estou falando desse jeito? Porque isso aqui faz com que a gente ganhe pelo menos mais tempo se acharem que o dia 27 de agosto está muito em cima da hora para a gente poder pensar esse processo. Então, a gente consegue fazer a impressão disso de uma forma bem rápida, tá? Porque eles usaram até outra máquina para fazer a impressão da última vez. A gente mantém atividade com a proposta da História de Valença, porque ainda faz parte do processo que está todas as escolas estão vivenciando, e isso starta. Então, o que a gente pensar que pode ser de uma forma, vamos dizer assim, né? Até depois seria muito interessante se vocês pegassem fotos do que a criança está construindo, do que está lá relacionado à História de Valença, e a gente conseguir fotos das crianças de vocês para que a gente possa também trazer para dentro da secretaria, para dentro da cidade, para mostrar o que está sendo construído também pelas escolas rurais do município, que não fogem à temática central hoje que está direcionando, né, a proposta pedagógica da secretaria. Então, eu, pelo menos assim, quando eu pedi, né, eu lembro que eu falei assim, gente, olha, se tiver foto aí das crianças fazendo exercício, das crianças elaborando, pensando isso, para a gente é muito, vamos dizer assim, importante receber isso, porque, como eu tinha falado, é a ponta, é quem está recebendo tudo que nós estamos aqui estrategicamente pensando, é quem está lá na ponta recebendo. Então, quando eu olho, né, quando vocês mandaram muitas imagens, muitas fotos das crianças, quando eu olho as crianças fazendo atividade, a gente aproxima, né, eu vou aproximando para ver como é que ela está escrevendo, o que ela está escrevendo, qual é a atividade que ela está fazendo. Eu olho esses detalhes ali, né, eu olho como é que está a expressão dessa criança, né, eu acho até muito interessante, muito importante quando as mães, né, filmam para poder mandar de volta, né, dar a devolutiva para vocês. Uma criança, a gente recebeu bastante, acho que foi um vídeo, né, de uma única criança mostrando várias coisinhas que ela estava fazendo. Então, isso para a gente agrega valor, sabe? Porque, assim, quando a gente pensa que o processo educacional, ele precisa acontecer, ele precisa ser para todo mundo, é porque não pode deixar ninguém para trás, nenhum para trás. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Né? Nós nos encontramos com uma esfera, e vocês sabem disso melhor do que eu, o questionário socioeconômico que nós fizemos no início, ele só corroborou aquilo que vocês já sabem, do público que vocês atendem. Então, a gente está atendendo a um público que não tem internet, que mora distante da sede, que não tem, muitas vezes, a infraestrutura que as escolas públicas do centro de Valença possuem, e nem mesmo em suas casas. Então, a gente lida com um público, cara, completamente diferente. E isso enriquece o nosso trabalho, por isso que eu gosto de, às vezes, publicizar mesmo o que está sendo feito, porque isso enriquece o trabalho que cada um de vocês está fazendo em prol dessas crianças, mesmo numa situação tão adversa como a que a gente está vivendo. A gente está em plena pandemia, pensando soluções educacionais para que o conhecimento seja acessível a essa criança. E uma criança que não tem internet, que muitas vezes não tem os responsáveis, os pais que saibam ler aquela atividade ali para direcionar o outro olhar, que não leem para ela em casa, que não tem livro em casa. Então, a gente está lidando com uma criança que é completamente diferente, muitas vezes, de um outro público. De um público, por exemplo, que a gente está acostumado a ler nas reportagens educacionais que saem aí. Então, o público das reportagens educacionais que a gente vai ler, cara, é um público, de escola pública, mas não é o público que vocês lidam. Então, isso faz com que a gente esteja muito na frente, certo? Esteja na frente como? De fazer algo diferente e que se quer de qualidade. Então, quando a gente fala assim, por estrategicamente, a gente elencou, né, 3 cadernos para que as crianças sejam atendidas, né, o pré-silábico, o silábico, o alfabético, muitas vezes, o que a gente vê, né, como mensuração, que a gente tem como resultado, é que pelo menos 90%, a gente atingiu de forma bem assertiva 90% das crianças daquela faixa etária atendida por aquele caderno. A gente não atendeu 100%, isso a gente já sabia. Portanto, a fala da Rosângela, aquele dia lá no grupo, ela só externou aquilo que uma hora, falou assim, pô, será que não tem nenhuma criança? Será que... Aí a Rosângela externou, é isso mesmo, tá achando fácil, tá fraco, tem que fazer alguma coisa, é pouco exercício. Então, tem que falar. Em algum momento, para 1 ou 2 ou 3 crianças, isso vai acontecer, isso está acontecendo. Só que muitas vezes a gente não sabe. A gente, pelo resultado, né, da avaliação que nós fizemos, eu já sabia, se a maioria a gente atende, beleza.
mas vai ter uma minoria aí que vai falar assim, putz, nossa, que chato, fazer isso de novo? Ah, isso eu sei. Então, mas para a grande maioria, a gente conseguiu atingir o objetivo. Qual é o objetivo? Não deixar essa criança longe do campo do conhecimento. Não deixar essa criança tirar, vamos dizer assim, a interação dessa criança mesmo com o conhecimento escolar, ou seja, ela interagir, ela não precisa de tradutor, ela não precisa de alguém que faça para ela, ela precisa de olhar e ela executar. Então, e eu imagino, né, que aí depois eu gostaria muito, tanto eu quanto Denise, nós gostaríamos muito de ver os cadernos feitos, porque a gente tem como, assim, a gente olha, e se vocês sabem muito bem disso, quando a gente olha para o exercício feito, a gente sabe, isso aqui não foi a criança que fez, não. Não, isso aqui foi a criança que fez. Então, esse ponto, cara, é isso que eu gostaria de, nesses 2 cadernos, de coração mesmo. O que eu quero receber de devolutivo de vocês é assim, Mônica, ó, beleza, os cadernos estão aqui, foram todos feitos pelas crianças. Mônica, teve 1 ou 2 aqui que não foi feito pela criança, não, mas a grande maioria foi feito pela criança. Diferente do panorama anterior que a gente estava encontrando. Então, isso para a gente, vamos dizer assim, é onde nós queríamos encontrar, tá? É mostrar para as crianças que elas são capazes. Porque do jeito que a gente estava, vamos dizer assim, apertando o cerco, elevando o nível, 2 anos, 1 ano e meio, para essa criança fora da escola, a gente apertando muito o cerco, eu mostro para essa criança que ela não é capaz. Então, ela precisa da ajuda dos pais. E os pais não têm paciência, os pais não sabem gerenciar o processo. Então, eles vão fazer para cumprir mero ritual burocrático de entregar de volta para a escola, né? E fala assim, olha, cumpriu, ela vai passar de ano. E ela passa sem saber. Né? Então, esse está sendo o grande calcanhar de Aquiles, o grande X da questão, né, da discussão de como está sendo a educação ainda na pandemia. Estamos falando em pós-pandemia, mas ainda estamos numa pandemia, né, com uma variante Delta aí que está chegando em todos os lugares. E aí, pensando nessa questão que há alguns alunos, né, que ficarão em casa, receberão os cadernos, e o que estarão em escola, eu também imagino, cara, que vai receber o caderno também. Né? Apenas a gente vai pensar outras propostas, vocês pessoalmente com eles, presencialmente. Né? Então, a gente pensa o seguinte, para a gente criar uma condição mais equânime do processo, vocês já sabem, a essa altura do campeonato, os alunos, as crianças, que vai assim, essa criança não é pré-silábico não, Mônica, essa criança aqui é silábico. Então, faz uma tabela contendo o nome, a idade, ano de escolaridade, depois eu formato coloco lá no grupo para vocês. E coloca assim, olha, qual é o caderno que ela vai receber? O caderno 7 vai ser qual? Para a criança aqui de 4 anos, beleza, é pré-silábica, que a gente vai tentar puxar, né, poder não deixar ela muito ansiosa por conta da questão das letras que a Maria estava levantando aí no chat antes da gente começar. Mas a gente pode pensar, beleza, uma criança de 9 anos, do segundo ano, vai continuar recebendo pré-silábico? Não, ela pode receber alfabeto, silábico. Então, sinaliza para mim, fulano, e que aí depois essa tabela é sua, né? Que na hora de eu fazer a contabilidade lá, na hora de pedir para fazer a impressão, eu não vou pedir mais o quadro que nós tínhamos, o desenho anterior, né? A gente vai fazer alteração nesse desenho anterior. Então, se eu tinha 59 pré-silábicos, dessa vez agora, com o desenho que vocês vão pensar, eu posso ter 50. 9 crianças já pularam para o silábico. Tá certo, gente? Me fiz entender, gente? Deixa eu voltar aqui para a sala. Eu me fiz entender? Tá tudo tranquilo? Oi, Daniele. Então, posso falar o que eu penso? À vontade. Olha só, em relação ao caderno, desse caderno 7, das atividades sobre Valença, eu estava dando uma olhada no caderno da Secretaria de Educação, assim, achei muito bom, então acho que tem bastante atividades que tem como a gente aproveitar. Tá. E o que a gente pode fazer? Separar aí por níveis, entendeu? Pegar umas atividades dali, daqui, e aí juntando. Eu acredito que vai ficar melhor, entendeu? Dessa forma. Isso não significa que a gente não vai procurar outras atividades, entendeu? Eu só acho que ali tem bastante coisa que a gente podia aproveitar. Até porque, como é que eu vou te dizer? É um pouquinho complicado você tá
eu acredito que para a maioria dos professores da zona rural está procurando em Google, procurando ali, procurando aqui, então acho que tem coisas ali que a gente pode reaproveitar, entendeu? Não, beleza. A questão é que a gente não está aqui para inventar a roda, não, cara. A gente está aqui Então, para poder fazer o melhor uso possível das metodologias que já existem para as nossas crianças. então, eu acredito que ali vai ficar bom, entendeu? É só realmente separar ali algo que dê para entrar dentro desse nosso projeto. Em relação às atividades, eu também acho que foi poucas atividades, até mesmo para poder elaborar o planejamento, fica até complicado, entendeu? Pelo número de dias letivos. Então, eu acredito também que entre 30 a 40 atividades aí é o ideal. Beleza. Deixa eu ver aqui. Em relação às crianças, eu acho que quando a gente vai voltar para a sala de aula, a partir do dia 30, se eu não me engano, acho que a Michelle pode falar isso mais certo, eu acho que aí sim nós vamos poder ver se realmente, em qual nível elas estão. Por quê? Porque eu recebi caderno aqui, estou dando uma olhadinha aqui de novo, assim, eu conheço as crianças e realmente não são elas ainda que estão fazendo, entendeu? Então, eu Entendi. acho que a gente vai ter uma noção maior quando começar, entendeu? Aí a gente pode falar o certo para você, olha, tá assim, não tá assim, entendeu? Mudou da primeira avaliação para agora ou não mudou, Não, beleza, entendi. Perfeito. tá? Tá. Ô, Daniela, e como é que a gente faz? Vocês têm acesso a esse caderno da prefeitura para poder, assim, só compartilhar com a gente? Tenho sim, porque eu trabalho em outra escola, então foi para a plataforma, e aí eu peguei. Ah, tá. Entendeu? Mas eu acho que os outros professores não tem, não, não sei. Eu acho que tem todos, todos na plataforma. Depois eu te mando. Você não tem, não? Não, não tenho, cara. Aí, beleza. Aí, quem puder compartilhar com a gente, que aqui nós estamos com os alunos da pedagogia também ajudando, né? Hoje tem aqui tá a Alexia, a Maristela e a Josi. Como a gente Sim. não visita a plataforma, eu não tenho acesso à plataforma, nem eu, nem Denise, eu acho que a gente podia ter só para a gente poder auxiliar a fazer e fazer também, né? Porque a gente tem que fazer o nosso caderno, a gente está contribuindo com a nossa parte, então. Tá, então assim que acabar eu passo para você, de todos, tá? Do Nossa, educação infantil até o quinto ano. pô, valeu. Ô, Rosângela, quando você estava falando aí a questão do. Deixa eu voltar, senhor. Perdi aqui. A data do planejamento, você está falando como? Na tabela? Como é que você está pensando isso? É isso que a Daniele falou, que quando a gente vai montar o planejamento, a gente tem que ter a data para poder colocar a atividade. A data que você está falando na própria atividade, é isso? Você vai olhar o caderno que a Daniele vai te enviar, aí você vai ver aula tal, por exemplo, português, Valença, dia tal. Aí vem as atividades todas separadas. Por exemplo, história e geografia, aula dia tal. Aí, para a gente montar o planejamento, é melhor. Entendi. Daniele, fala aí. Eu acho que ela está falando em relação ao padrão da Secretaria de Educação, que o caderno tem um padrão, entendeu? Coloca lá português, o dia e as datas. E por ali é que o pessoal está seguindo o planejamento, entendeu? Tá, Para poder bolar o planejamento. entendi. Tá. Eu tenho uma outra pergunta, eu falo demais, né? Não, tem que falar mesmo. Olha só, muito me preocupa essa volta, porque acho que nós vamos ter. O barulho é o meu filho ali com os amiguinhos, tá? Aqui, o que acontece? Se eu não me engano, são 2 horas dentro de sala de aula. E aí a forma de trabalhar, porque eu vou falar eu, Daniele, Tá. eu quero fazer algo assim além desse caderno, entendeu? Beleza. Então, o que acontece? Eu pensei assim, eu fico com a educação infantil e com a alfabetização, são 2 horinhas só. Então, assim, ir um pouquinho além, usar bastante jogos, sabe? Porque se você ficar preso a esse caderno, não vai ser algo atrativo dentro da sala de aula, entendeu? Entendi. Por isso que agora a nossa. É o que eu estava falando, né? As crianças que ficarão em casa terão caderno. As crianças que voltarão para a escola também terão caderno. Só que o que vai ser feito na escola? Que aí é onde a gente vai entrar
com uma outra proposta para essas crianças que chegarem na escola. Porque é o que a gente acredita também. Eu só vou conseguir ter um panorama de como elas são, né? A gente aqui, né? Depois que ela retornar. Michele, Não, eu queria lembrar que, tudo bem? Boa tarde a tudo todos. bem. A Daniele vai ter um aluno que é do primeiro período e ele nunca viu a escola, ele não sabe o que é uma escola, ele nunca passou por uma creche, então ela vai ter, assim, uma dupla jornada, né? Então ela vai ter que socializar essa criança, mostrar tudo para ele, né, Daniele? E começar, assim, do zero, praticamente. É só isso que eu queria Não, comentar ainda aí. tem que pensar nisso, né? Ainda tem que É pensar verdade, nessas questões sociais. isso. É só Beleza. isso mesmo. Não, tá, até te agradeço, que isso ajuda a gente a pensar também, né? A ter Isso, ideias. A gente tem que ter carta na manga, né? Na verdade. verdade. O que a gente pensou, né? Que eu ia trazendo muito a fala da própria Daniele. A gente precisa ter uma carta na manga mesmo para poder receber essas crianças. A gente estava até pensando que isso aí a Denise já tinha cantado a bola antes mesmo de pensar um possível retorno, que era até colocar os nossos estudantes na pedagogia, né, Denise? Para poder pensar jogos para que essas crianças possam ter algo no seu Isso, retorno. Correto, Denise? isso aí. É a gente pedir para os nossos alunos para ajudar. Vamos ver o que a gente já começa a fazer agora, né? Porque dá tempo para fazer até o retorno. Ah, dá. Porque quando a gente pensa, até esses próprios jogos, por isso que a gente vai alinhar essa questão, né? Que aí vocês vão me falar, através da demanda que vocês têm junto às crianças. Claro que a gente não sabe, né? Ninguém vai saber, aí vou só reforçando o que a Daniela já falou, só a gente só vai saber como é que estão as crianças quando elas voltarem. Efetivamente, quando você olhar para ela e ela fizer o exercício com você olhando para ela. Mas, enquanto isso, com vocês já conhecendo grande parte das crianças que estão sob responsabilidade de vocês, é pensar assim, ô Mônica, ô Denise, será que dava para criar um jogo que pudesse instruir em tal assunto? Ó, algo nesse sentido? Que aí a gente vai pensando aqui também, cara. A gente vai trocando uma ideia e coloca o povo para pensar e construir. Nada, não é nada difícil, sabe? A gente só precisa saber atender a demanda de vocês, porque senão a gente continua pensando de forma unilateral, né? É de cima para baixo, é a gente trair. Como vocês que conhecem, é assim, cara, o que que vai dar mais certo? O que que a gente pode elaborar enquanto jogo, enquanto brinquedo, enquanto brincadeira, que pode vir dar certo, né? A Alexia está aí agora, quando a gente está com um projeto de arrecadação de livro infantil, aproveitando esse retorno, né, principalmente das atividades práticas dos cursos da saúde no Unifaa, a gente vai colocar lá uma coleta, uma caixa de coleta de livro infantil. Esse livro infantil é para abastecer nossa brinquedoteca, mas também pensando na possível criança que vocês estão aí. Esse livro pode percorrer a casa das crianças, né? A gente fazer um rodízio aí. Dá para a gente colocar isso no roteiro, dá para a gente colocar isso no, vamos dizer assim, na prática pedagógica, para que a criança leve o livro para casa, retorne no dia seguinte, para ela poder contar a história para os colegas, enfim. E livro diferente, não do livro que vocês tenham na escola ou que ela tem em casa. A gente começar a fomentar um processo de ter livros diferentes para essa criança poder acessar. Você quer apenas alguma ideia que nós tivemos, tá, gente? Isso que eu estou falando. Tenho ideias, traz para a gente. Não tem ideia que seja, vamos dizer assim, nossa, estou pensando muito alto. Não, joga a ideia no alto mesmo, joga para cá e depois a gente vai, se precisar de a gente ir ajustando, a gente vai ajustando junto, tá bom? Mas me dá as ideias, nos dê as ideias, porque através disso a gente vai montar, vamos dizer assim, a gente começa a criar meta, né? Onde é que essa criança precisa chegar? Porque, vamos dizer assim, é isso aqui que nós fizemos, tá certo? E onde a gente pretende chegar com as crianças, né, principalmente com as crianças que chegarem presencialmente, é a gente fazer esse mapeamento, é esse diagnóstico, né? Que aí sim a gente consegue olhar, não vai ser nada, é totalmente diferente daquilo que vocês fizeram, né, indo na casa delas. Porque a gente não tinha muito tempo, né? Então aqui não, aqui agora vai ser diferente. Então a gente vai ter todo o aporte de um material
didático, que é de leitura e escrita, mas também a gente pode ter um suporte de um material didático que é paradidático ou que seja didático através do jogo e da brincadeira. Então, a gente pretende, assim, com as crianças que voltarem, é esse mapeamento maior que a gente vai pensar. Então, é algo que a Daniela está até voltando aqui, né? É algo que vai ser paralelo ao que as crianças estão fazendo que estejam em casa. A gente vai pensar algo para ser construído no decorrer dessa criança ali presencialmente. Mapear mesmo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. É diagnosticar como é que essa criança está. Ou seja, a primeira vez que ela esteja entrando na escola, igual a Michelle citou aqui agora, né? Como é que ela está, que a gente vai pensar no pré-4, no pré-5 anos, no primeiro, segundo e terceiro ano. Aí vai assim, pô, mas Mônica, eu só tenho até o terceiro ano. A gente pensa o seguinte, né? A criança de quinto ano hoje, a última vez que ela esteve na escola presencialmente foi no terceiro ano. Então, a gente entende, se ela marcar tudo ali, tá tudo ok para ela do terceiro ano, aí a gente pega a própria base para nos ajudar a pensar nas habilidades de quarto e quinto ano. Mas, inicialmente, o que a gente pensou foi trazer isso para cá e a gente trazer coisas diferentes, né? Atividades que sejam diferenciadas, não que seja maçante, porque o caderno ela já tem, né? Algo que possa fazer diferença nela estar dentro da sala de aula de volta com vocês ou pela primeira vez junto com vocês. E a gente, pensei disso aqui, a gente vai construindo o caminho no caminhar, né? Gente, colocação de vocês, deixa eu ouvir vocês agora, vai lá. Alguém quer colocar alguma coisa? Maleta da história, isso aí, Rosângela, perfeito. Beleza, Rodrigo. Engraçado, Rodrigo, que você colocando isso, eu percebi nas atividades diagnósticas, né, na avaliação diagnóstica do primeiro momento, né, as que estão com a gente aqui, que eles saem muito bem em matemática. Isso aí, a grande maciça maioria das crianças. Na escrita, na leitura escrita, é que a gente tem aquela aqui, mas o que significa matemática, até as que tiveram respostas, né, muito mirabolantes, você consegue olhar para aquela resposta ali e falar assim, cara, é hipotético. Eu sei por que essa criança pensou desse jeito. Foi por esse caminho, esse caminho, esse caminho. Respondeu errado? Respondeu. Mas ela fez um pensamento hipotético muito, muito assertivo. Ah, com certeza, Maria, isso aí. Gente, então, a gente pode deixar esse desafio com vocês? Cadê aqui? Que desafio que é esse? O desafio de pensar, né, atividades, jogos, brinquedos, brincadeiras que vocês possam pedir para a gente poder elaborar junto com a galera da pedagogia aqui. Eu assim, tem como? Estou pensando nesse tipo de atividade. Tem como a gente elaborar um jogo? Tem como? A gente vai fazer, a gente vai dar os pulos aqui. Se for possível, beleza, vai chegar até vocês. Se não, a gente vai chegar com vocês, vai conversar e vamos ajustar isso daí. Então, a gente só precisa ouvir a demanda de vocês. Pode ser? Que aí vocês podem colocar lá no grupo, lá, coloca no grupo, que aí eu acho que eu acredito que é mais legal, né? Porque aí todo mundo participa junto, né? Que aí todo mundo troca ideia junto. Pode ser, gente? Podemos acordar desse jeito? Sim. Obrigada aí, viu? Denise, alguma fala? Não, Mônica, eu acho que você falou tudo, é isso aí mesmo. Agora é mão na massa, né? Nós vamos ter que fazer as sequências didáticas para o dia 27, não é isso? Pode ser dia Foi 27 mesmo, combinado? gente? Acredita que seja uma boa data? Já que a gente vai olhar os cadernos que estão da prefeitura, e é só fazer Vai ficar mais um fácil. ajuste e fica mais fácil. Ninguém vai ninguém vai queimar fosfato. E pensar aí nesses jogos, né? Para a gente começar a pedir os alunos para começarem a fazer os jogos, né? Isso. Um que eu já vou pedir para fazer para educação infantil, aquela montagem do nome, né? O quebra-cabeça do nome. Eu vou pedir para elas começarem a fazer desse. E aí vão pensar em outros, né? Rodrigo, você está falando antecipar? Para quando você pensou?
que eu pensei no final da semana que vem, porque aí é até dia 30 e 31, que ainda é agosto, né? Porque é o mês interminável. 30 e 31 é agosto ainda, né? As crianças retornam dia 30. Então, né, do dia 31, os cadernos estão prontos. Bom, a Rosângela está dando uma ideia aqui, viu, no chat, viu? Já vai anotando aí. Fala, Dani. então, eu acho que dia 27 é uma boa data, até porque tem uma série de coisas que a gente tem que fazer ainda, entendeu? Eu digo assim, eu vou falar por mim, que trabalho em outra escola, é planejamento, é fechar as coisas para conselho, então acho dia 27 uma boa. Eu acho também que dá tempo de você e a Denise dar uma olhadinha nas apostilas da secretaria com calma, entendeu? Não, beleza. É isso que a gente pensou, que a gente teria o final de semana, né? Para a gente aparar as arestas e, caso necessário, a gente no dia 30 a gente reenviar para vocês para dar uma olhada e pedir impressão do dia 31 para o dia 1º ficar pronto, então. É isso mesmo. Não, beleza, Rodrigo. O dia 31, como a gente tem a impressão de um dia para o outro, né? A gente consegue, dia 31, ficar pronto com isso aí. Beleza? Vou interromper a gravação, porque eu acredito que todos os assuntos foram devidamente tratados.